Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e hoje a gente está aqui com o Kia Cerato de primeira geração. Enquanto a maior parte das pessoas quando vão comprar um sedã médio pensam logo na hora em Civic e Corolla, aqui está uma opção para quem também procura um carro confiável, mas por um preço muito mais barato do que os seus concorrentes japoneses. Então bora conhecer aqui o Cerato em todos os seus detalhes e falar um pouquinho sobre o que esse carro tem de diferente dos concorrentes, quais seus pontos fortes e seus pontos fracos. Bora lá? E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Bom, e conhecer aqui o Cerato de primeira geração, para mim especificamente, é uma experiência muito legal porque eu já fui proprietário de um Cerato 1.6, só que de segunda geração. Então é legal de ver como que o carro evoluiu, né? Como que a Kia mudou um pouquinho de personalidade nesse momento. Esse Cerato aqui foi um dos últimos carros da Kia a ter essa carinha um pouco mais genérica, né? Mais arredondada, antes mesmo da Kia realmente começar a ter uma linha de design própria e carros muito bonitos. Esse aqui, um pouquinho mais genérico, um pouquinho mais simplesão. Esse modelo, né, essa primeira geração do Cerato, foi lançado em 2004 lá fora do Brasil. Aqui ele chegou em 2006 e logo em 2007 ele já recebeu o seu primeiro facelift. Tenho certeza que muito proprietário ficou bem bravo com isso, né, e com toda a razão. Na versão 2006 pré-facelift ele tinha opções de motores 1.6 e 2.0 com câmbio automático ou manual. Só que de 2007 até 2009, o último ano que ele foi vendido nessa geração, ele perdeu o motor 2.0 e tem apenas a opção de motor 1.6, seja com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Esse modelo aqui, mais especificamente, é um modelo 2008 automático. E nessa época, né, os principais concorrentes do Cerato aqui eram, claro, o Corolla Brad Pitt e o New Civic, mas também outros carros. Essa época eu posso chamar assim como os anos de ouro dos sedãs médios. E olha, eu até deixei anotado aqui para não esquecer de nenhum carro. A gente tinha C4 Pallas, Renault Megane, Chevrolet Astra, Nissan Sentra, Ford Focus, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Fiat Linea, Peugeot 307 e assim que você quiser considerar também, a gente tinha o Volkswagen Polo Sedan. Ou seja, você tinha muitas opções de sedã aqui nessa época. O Cerato nunca foi entre os primeiros mais vendidos, né? Durante toda essa história da primeira geração ele vendeu cerca de 2.000 unidades, coisa que, sei lá, Civic e Corolla vendiam em um mês. Mas não deixa de ser uma opção interessante. E bora conhecer o motor lá também. E olhando aqui pelo lado de fora, o Kia Cerato de primeira geração tem um visual bem genérico. E ele parece pra caramba dois carros. O primeiro dele é o Chevrolet Aveo, que é um carro que a gente não teve aqui no Brasil. E o segundo é o grande sucesso de venda, Corolla Brad Pitt. Então dá para perceber como que a Kia nessa época ainda não tinha sua própria linguagem de design, mas eles foram exatamente em dois carros que faziam muito sucesso. O Aveo, que é um grande sucesso ali na Ásia, e o Corolla, que, bom, é um sucesso no mundo inteiro. E por baixo aqui do capô a gente tinha a opção do motor 2.0, como eu comentei, mas esse aqui é um motor 1.6 da família Alfa, que entrega 121 cavalos na gasolina e 15,6 kgfm de torque, também a gasolina, não é um motor flex. Esse motor aqui é um motor extremamente muito robusto e que tem boa parte das suas peças compartilhada com o HB20. Aqui é o motor da família Alfa, HB20 ali já tem o Gama e Kappa, mas boa parte dos componentes são iguais. Assim como um câmbio automático de 4 marchas, que também é exatamente o mesmo que a gente encontrava no HB20. Bom, e isso sem dúvida alguma ajuda bastante a baratear a manutenção aqui do Cerato. Muita gente pode olhar aqui agora em 2023 e pensar, pô, mas a gente está falando de um carro sedã médio com motor 1.6? Mas isso era perfeitamente comum na época. Assim como também o câmbio automático 4 marchas, que hoje parecem poucas, mas na época era perfeitamente padrão. Praticamente não existiam câmbios CVTs e câmbios de 5 e 6 marchas, só algumas marcas tinham. Passando aqui para a lateral, né, a gente vê que ele é um carro com dimensões compactas. Para o padrão de hoje, ele seria talvez um sedã médio um pouquinho mais comprido, mas ele é um carro estreito, ele é um carro baixo e é normal, né? É normal que com o passar dos tempos os carros vão crescendo, mas aqui fica bem aparente. E falando aqui de mecânica, né, a gente está falando aqui de rodas aro 15, independente da versão. A gente está falando também de discos de freio na dianteira,
tambor na traseira e um diferencial bem interessante aqui desse carro, que é o fato dele ter suspensão independente tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Falando sobre segurança, a gente está falando de outros tempos. Airbag, ABS, controle de tração, controle de estabilidade não eram coisas muito comuns. E esse carro aqui, basicamente o que ele tem são 2 airbags. Tinham também algumas versões, se não me engano só as 2.0, que tinham também o ABS, mas esse carro aqui, 2008, 1.6 automático, não tem o freio autoblocante. E aqui no interior do Cerato, bom, é tudo muito parecido com a Tucson de primeira geração. E é um interior que talvez, assim como parte de fora, mostra um pouquinho a idade aqui do modelo. Vale lembrar que nessa época a gente já tinha carros com interiores bem mais modernos, como por exemplo o C4 Palace e o New Civic. Mas aqui o Cerato tinha um design um pouquinho mais tradicional, mas com algumas opções aqui de cores e de equipamentos que faziam com que ele não fosse um carro defasado para a época. E assim como no exterior, a Kia se inspirou em vários carros que faziam sucesso, aqui no interior ele também trouxe elementos de outros modelos, como por exemplo esse volante, que parece pra caramba uma versão mais simples do volante do Ford Fusion. Então é um volante de 4 raios, que tem uma empunhadura muito boa, é um volante bem grande, e esse design de 4 raios aqui é bem interessante, A gente não encontra mais modelos com esse visual aqui. As cores e o acabamento é exatamente o mesmo, seja da bolsa, da buzina ou aqui do raio, o que deixa um visual um pouquinho mais simples, assim como o painel, que é um painel perfeitamente padrão para a época, com velocímetro, conta-giros, marcador de combustível e de temperatura, só que uma coisa que faz bastante falta aqui é que ele não tem computador de bordo, ele tem um indicador de marcha, um trip A, um trip B, mas não tem como você calcular o consumo médio aqui desse modelo. Outra coisa que faz falta aqui também, você consegue perceber que ele não tem piloto automático, que seria uma coisa bem legal, principalmente pensando que é um carro muito focado no mercado americano. Aqui na parte central, nessa versão aqui a gente já tem cores diferentes, Quando a gente pega uns modelos um pouquinho mais antigos ele era um pouquinho mais simples. Eu acho que ainda tem um visual moderninho, Essa mesma parte aqui arredondada aqui no meio também veio no Kia Soul, ou até no Cerato um pouquinho mais novo. E ele já vinha com som original de fábrica, então esse aqui é um som da Kia. É um som simples, Você não tem grandes funcionalidades, mas você já tem, por exemplo, o MP3 e leitor de CD. A gente tem um ar-condicionado que vem também de série, é claro, nesse carro, mas não é um ar-condicionado digital, é um ar-condicionado mais simples. E para fechar aqui o pacote de interior simples, a gente tem um reloginho digital aqui na parte de cima. Eu sei que as pessoas adoram chamar isso aqui de reloginho Del Rey, e realmente é um reloginho Del Rey aqui na parte de cima. Mas, vale lembrar, é um carro aqui 2008, esse modelo, que foi lançado lá em 2004, Então, é de se esperar algumas coisas um pouco mais simples. Outra coisa que eu acho interessante aqui do Cerato, que é uma coisa um pouco americana desse carro, é a escolha de cores aqui do interior, Você vê pedaços em preto, pedaços em prata, pedaços em cinza claro e pedaços em cinza escuro. Então, com uma mistura de cores aqui que tinha tudo para ser baranga, mas eu pessoalmente acho de bom gosto. O painel aqui é todo em soft touch, então a gente consegue ver aqui que é um baita soft touch mesmo, daquele soft touch que você consegue enfiar aqui com bastante força. E é curioso ver como que um carro aqui que já está com 15 anos de idade continua tendo um painel bem íntegro. A gente não percebe aquela sensação de soft touch melado ou qualquer coisa desse tipo que é tão comum em carros importados aqui no Brasil. Os bancos são de couro, são opcionais e eles seguem esse mesmo cinza claro que a gente vê aqui no painel. Uma coisa que, bom, não era muito da época, mas seria legal dele ter, seria talvez uma costura de uma cor um pouquinho diferente, talvez para quebrar um pouquinho dessa monotonia aqui na cor. Mas é um banco de couro muito bom, muito melhor do que a gente encontra nos couros de atualmente. Assim como o forro do teto, que também é um forro bem interessante. Você percebe como que ele é daquele forro de teto fofinho, sabe? Que você consegue apertar e é muito gostoso de fazer essa sensação aqui de apertar o forro do teto. Outra coisa interessante, assim como o soft touch dele não está melado, o forro do teto também não caiu, o que é uma coisa bem legal. É muito comum a gente ver outros carros que não foram bem tropicalizados e que tem um forro de teto parecido com ele, ter a cola soltando depois de um tempo e aqui ficar parecendo uma tenda árabe. Uma coisa, porém, de acabamento aqui que o carro sofre um pouquinho é na maçaneta. Vou até pedir para o Davi mostrar ali a maçaneta do passageiro, que olha, ela tem um detalhezinho cromado e com o tempo ela foi perdendo esse cromado, ela foi descascando. A abertura do vidro elétrico está perfeita, tanto do lado do passageiro quanto do lado aqui do motorista, mas a maçaneta realmente sofreu um pouquinho ali com os sinais do tempo. A alavanca de câmbio aqui é uma alavanca de câmbio bem comum,
com opções de park, ré, neutro drive e também a opção de você jogar ela aqui para a direita e você fazer trocas manuais, para cima e para baixo. Lembrando que nessa época era pouco comum que os carros tinham borboleta aqui atrás do volante, e mesmo os câmbios, nem sempre eles tinham essas trocas manuais. Às vezes você conseguia no máximo colocar no modo esportivo, ou então limitar a marcha, mas essa troca aqui não era uma coisa tão comum na época aqui do Cerato. Falando de ergonomia, né, a gente tem um volante que tem um ajuste de altura, ele não tem ajuste de profundidade, mas ele tem um ajuste de altura até bem interessante, então você consegue colocar ele numa posição bem baixa ou numa posição bem alta. Eu pessoalmente gosto aqui da posição mais baixa. O banco também tem ajuste de altura, então você consegue ver aqui, é um ajuste milimétrico, então você consegue colocar exatamente na altura que você quiser. O cinto de segurança tem ajuste de altura também, que é uma coisa que na época era comum, mas atualmente não é uma coisa que muitos carros mais têm. E no demais, é um carro que tem uma ergonomia até bem legal. O posicionamento dos pedais é bem jogado aqui para o centro. O volante também é bem descentralizado, né? Se eu estou sentado aqui nessa direção e ele deveria estar como um T aqui na minha frente, ele está assim, olha, ele está virado. Que é uma coisa comum da época também. Vale lembrar que esse carro ele compartilha a plataforma com a Tucson, né? Então um carro bem maior do que o Cerato. Mas no geral, um carro com uma habitabilidade muito legal, um carro que vale a pena pontuar aqui com que ele envelheceu bem nos seus acabamentos, nos seus materiais, que estão em excelente condição, mesmo sendo um carro de 15 anos e que está com quase 120 mil quilômetros rodados. E olha, sentar aqui no banco traseiro do Cerato foi uma surpresa muito positiva. Eu tenho 1,76 m, esse banco está configurado para mim, e olha só, eu tenho 4 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente, ou seja, uma distância muito boa para um carro dessa época. Vale lembrar que o Corolla e o Civic, né, que são aí os grandes referências da categoria, não eram carros muito espaçosos aqui nessa época. Espaço para a cabeça também é bem razoável, né? Eu tenho um bom espaço aqui, tanto para os lados, quanto para frente, quanto para trás, assim como o espaço do meu pé. Mesmo o banco estando na posição mais baixa e ele não sendo um carro que tem uma posição de dirigir alta no geral, ainda assim eu tenho um bom espaço aqui para as minhas pernas. O túnel central dele é um túnel central um pouquinho mais alto, então limita um pouquinho o espaço aqui de quem está sentado no banco do meio, assim como o próprio desenho dos bancos aqui na traseira também limita o espaço de quem está sentado aqui no meio. E por que eu falo isso? É um carro que tem aqui uma almofada bem gordinha aqui no canto, né? Isso passa uma sensação de luxo muito legal aqui para o carro, sem dúvida alguma um ponto bem interessante. Assim como o encosto de braço, que também passa uma sensação de luxo muito legal. Sentar aqui atrás do Cerato é possivelmente a melhor posição aqui do carro. Nesse encosto de braço a gente tem aqui um porta-objeto escondido, mas a gente não tem o acesso ao porta-mala. E o banco aqui do meio, ele é um pouquinho mais alto também. Ou seja, quem vai aqui no meio vai sentado um pouquinho mais apertado, além de não ter também cinto de segurança de 3 pontos, apenas um cinto subabdominal e o encosto de cabeça que também é só para os ocupantes aqui do canto. Vale lembrar que esse carro, fora do Brasil, ele chegou a ter versões com vários airbags, mas esse carro aqui, o vendido no Brasil, apenas com os 2 airbags frontais. Falando do acabamento aqui na traseira, né, a gente continua com um bom padrão. Não tem soft touch aqui na parte de cima da porta, igual tem lá no painel, mas é um carro que tem aqui uma parte de tecido bem grande aqui na porta, que tem as maçanetas cromadas que arranham um pouquinho sim, mas são bem bonitas. Tem vidro elétrico na traseira e apesar dele não ter nenhum porta-objeto aqui na porta, né, ele tem 2 portas-revistas bem grandões aqui, né, 2 redinhas aqui no meio, além aqui de um porta-copos aqui embaixo que é bem legal. Eu achei esse porta-copo bem curioso. Ou seja, é um carro que agrada bem aí os americanos, né, que gostam muito de porta-objetos, o que na época, voltando aqui a comentar, não era uma coisa que a gente poderia ter garantido aqui nessa categoria dos sedãs médios. O Cerato, apesar de ser um carro bem comprido e que tem um espaço muito legal lá dentro, o porta-mala deixa um pouquinho a desejar. E eu falo isso em 2 aspectos. Primeiro, porque a abertura do porta-mala só pode ser feita lá por dentro ou pela chave. Inclusive, é uma chave bem simples, olha, é uma chave que não tem acionamento, abertura de porta, nem nada do tipo. Uma chave bem simples. E para abrir, você tem que inserir ela aqui no porta-mala ou abrir lá de dentro, né, como eu comentei. E o segundo ponto negativo aqui desse porta-mala, é o fato dele ter uma litragem bem pequenininha. A gente está falando de um porta-mala aqui de 345 litros, que hoje é um porta-mala muito pequeno para o sedã, mas já na época já era um porta-mala pequeno também.
Porém, os pontos negativos acabam por aí. O que esse carro tem de interessante? Ele tem um bom acabamento aqui no batente, né? O batente é todo em plástico e inclusive aqui, olha, que legal, com aquelas portinholas para esconder a parte aqui da tranca. Por baixo aqui a gente tem um step que fica aqui pelo lado de dentro do carro, o que é sempre legal, e um step com a mesma medida dos pneus de rodagem. Outro ponto interessante aqui desse porta-mala do Cerato é que os bancos são rebatíveis. Então a gente consegue puxar aqui, olha, dos dois lados e com isso você consegue rebater os bancos traseiros. E com isso você consegue ter um espaço muito maior aqui na traseira. A parte aqui da tampa, né, como também era padrão aqui nos sedãs médios, é toda revertida, toda em carpete, mas faz um pouquinho de falta a gente ter um puxador. Então para fechar o porta-mala, você depende aqui de realmente colocar a mão no carro sujo e fechar o porta-mala. Bora então começar a nossa volta aqui com o Cerato e com um convidado mais que especial aqui, né, Rodrigo? Tudo bom, gente? Beleza, Lucas? Boa. Tudo bem? Já faça o merchan aí, faça a propaganda. Fechou. Bom, gente, eu sou o Rodrigo, eu tenho um canal Tudo de Carro. Eu e o Lucas, o Davi, o pessoal do Drive, a gente sempre conversa. Aí hoje a gente veio gravar o Cerato, que é o meu carro, e eu combinei também de gravar o carro do Lucas, que é um Swift. Quem quiser acompanhar, um dia vai ter lá no canal Tudo de Carro. Boa. Então acompanhem. E vale lembrar que o Swift nunca apareceu aqui no Drive On numa avaliação, né? Ele já apareceu em vídeos aqui mais curtos, né? Mas você vai ser oficialmente a primeira pessoa a avaliar o Swift. Ô, louco, isso aí é uma honra que nem eu imaginava. Eu sempre Inédito, fiquei pensando, cara. Eu procurei uma vez o Swift no seu canal, não achei. Eu falei, ele deve estar, né, sei lá, tá não listado, não sei. Mas agora eu descobri o porquê. É inédito, cara. 2 anos que eu tô com o Swift e eu nunca gravei. Mas, cara, a gente troca ideia aqui várias vezes, né? Você tá gravando aqui no Pacaembu, a gente também, e a gente falou, vamos gravar com o Cerato. E, cara, eu falei com o Davi, eu quero gravar com esse carro porque eu já tive um Cerato, então eu tinha muita curiosidade de saber, né, o que tem de diferente aqui nos dois, né? Visualmente é muito diferente, né, a primeira para a segunda geração, e dirigindo, cara, também é bem diferente, viu? Eu falo que os dois carros, eles têm propostas e dinâmicas completamente opostas. Enquanto o primeiro Cerato, ele mirava num perfil mais conservador, ser mais confortável, um típico sedã de tiozão, o segundo Cerato, ele veio em outro momento da Kia, onde ela precisava inovar, ter um design mais marcante, e ela foi pro lado mais europeu. E por isso que o segundo Cerato, ele é mais durinho, tanto de suspensão, acerto, como de carro em si, né? Você vê, não tem nada a ver. Você para um carro do lado do outro, nem imagina que ambos são a mesma geração dos carros, né? É uma evolução muito diferente. Cara, e isso é um negócio interessante que você comentou, né? A suspensão aqui é totalmente diferente. Enquanto lá no meu Cerato antigo era uma suspensão que batia, uma suspensão dura que eu pessoalmente não gostava, aqui não, aqui a gente tem uma suspensão muito mais suave, né? Você até comentou que é uma suspensão que tá um pouquinho cansada e tudo mais, é um carro de 15 anos de idade e tudo mais. Mas, cara, eu vou te falar, essa suspensão aqui é muito melhor do que o do Cerato de segunda geração, viu? Então, eu queria... com esse carro aqui, eu queria elevar esse meu lado tiozão e queria um carro confortável. Eu queria um carro confortável que eu pudesse pagar. Então, esse carro aqui foi uma escolha muito por isso. E uma coisa que eu gosto muito desse carro é a suspensão traseira dele, porque ela é do sistema independente, mas esse carro aqui ele é voltado para o conforto. Por exemplo, o Civic, né, todos os Civics que teve no Brasil, que foi produzido no Brasil, ele já tinha suspensão traseira independente. Mas o Civic tem gerações que ele tem uma suspensão mais voltada para a esportividade, uma outra mais para o conforto. Mas esse aqui, ele é bem confortável, ele é bem molenga, assim. Então, você vai passar assim em entradas de curvas, vai entrar naquelas guias altas, você sente o carro trabalhando inteiro, assim. Isso é muito legal. Cara, e na época, né, até comparando aqui com o Civic que você comentou, cara, o Civic era o oposto, né? O Civic era aquele carro que era conhecido por ser duro, né? A galera reclamava muito disso. E é isso, né? Tipo, tudo também vem na proposta, né? Então, um carro quer tem um perfil mais esportivo, outro carro tem um perfil mais confortável. Aí vai ter muito do que você quer, né? Acho que é importante quem procura um carro saber o que ela escolhe, né? Exatamente. Só ir pelo estilo, às vezes, só estilo não basta. Você tem que estar feliz com o carro que você vê na garagem, mas você tem que estar feliz com o carro que você vai dirigir também, né? Exatamente. Vou dar uma aceleradinha aqui, fazer uma curva um pouquinho mais rápido, ó. Fica à só vontade. pra gente perceber, olha.
Cara, ele não joga, né? Não, ele tem... Ele é muito sentado. Ele é macião com elevação, mas ele não é um carro que joga, né? Que balança. Não, ele tem um balancinho dele, assim, mas a partir do que ele apoiou, ele faz curva, né, pra caramba, assim, é muito legal. E na estrada é uma delícia. E cara, o motor 1.6 aqui, até no vídeo que você gravou no seu canal também, você falou, né, pô, muita gente vai olhar e falar, cara, 1.6, esse carro vai ser lento pra caramba, mas não é, cara, tipo, óbvio, você não vai ter o desempenho aqui de um 2.0 aspirado, nunca, não é isso a expectativa aqui. Mas, cara, é um carro leve, é um carro que tem um pouco mais aqui de 1.200 quilos e um motor 1.6 de 121 cavalos com gasolina, né? Exatamente. Até hoje é difícil você ver motor de 1.6 com uma potência alta, assim, na gasolina, né? E assim, eu acho que também o que conta muito é a entrega de torque, né? Porque, por exemplo, eu tinha um 206, 1.6 também, o bicho era um canhão, mas ele demorava para acordar. E esse carro aqui não, ele desde cedo ele é bem acordado, né? Ele é bem dinâmico. Sim. Isso faz muita diferença. E para quem tá procurando um carro para dia a dia e não quer pisar, até porque não é a propósito desse carro, não vai ser, eu digo, um carro como esse aqui tem pro dia a dia você tem o suficiente, não precisa mais do que isso. Sim. E é um carro que, assim, visualmente, ele é um carro que passa uma sensação de carro mais antigo, né? Mas quando você tá aqui no volante, ele tem uma sensação muito mais moderna do que você teria de, sei lá, um carro popular 1.0 que vai custar a mesma coisa que ele, né? Ou até mesmo de você pegar um Corolla, né? Que o Corolla era um carro meio tiozão aqui na geração do Brad Pitt, né? Ele tinha um jeito meio mais de carro antigo ainda. Então... Aqui não, o motor tem um funcionamento muito moderno, o câmbio deixa um pouquinho a desejar, né? Mas daqui a pouco a gente comenta dele, né? Eu queria tentar pegar um Corolla. A minha ideia de quando foi pegar esse carro, eu queria pegar um Corolla Brad Pitt, que era o que eu tinha de orçamento. Mas primeiro, eu só achei Corolla moído pelo valor que eu tinha. Aí eu lembrei desse carro aqui. Falei, é mais barato, é mais diferente, eu gosto de carros diferentes, assim, carros exclusivos. E vai me atender tudo que eu preciso. Então foi um dos motivos que eu escolhi esse carro foi por causa disso. E com uma manutenção que não é tão cara como você pegar, sei lá, um C4 Pallas com câmbio L4, que se você tiver problema lá na solenoide, você vai gastar 2, 3 pau ali trocando o câmbio, né? Exatamente. Então, eu até falei pra você, eu tô com 1 ano com esse carro. Eu comprei esse carro em março de 2022. Eu tô negligenciando a manutenção dele, não vou mentir. Porque assim, eu precisava, logo quando eu comprei, eu falei, os dois amortecedores traseiros estão ruins, eu preciso trocar, ainda não troquei. Mas assim... Mas não tá batendo. Vou deixar isso bem claro, não dá pra perceber que tá ruim. Isso aqui é só porque a gente é chato com o carro mesmo, né, que a gente percebe. E assim, lógico, eu troquei o óleo do câmbio, troquei todos os filtros, troquei o óleo e não fiz nenhuma manutenção a mais do que isso. E é um carro que já tá com 116 mil km rodados. Então, assim, eu sei que eu preciso depois encostar, fazer uma outra manutenção dele, mas assim, em termos de você ter uma segurança, de você ter um carro que não vai quebrar na próxima esquina, isso é muito bom. Mas, cara, falando aqui do câmbio, então, né, uma coisa que é legal, que eu tinha até comentado, é que ele tem trocas manuais, né? Não era todo câmbio que tinha isso, né? Hoje a gente fala, câmbio tem troca manual, até CVT tem troca manual, mas nessa época automático não era assim. Tinha muito automático que você no máximo conseguia limitar, né? Você tinha ali que você conseguia limitar a primeira e segunda marcha, ou um modo mais esportivo, mas realmente um câmbio que você consegue fazer trocas manuais, igual que a gente tem aqui, não era uma coisa muito comum. E é um câmbio que na hora que você faz as trocas manuais, ou até as trocas automáticas, ele faz de forma muito suave. Muito suave. Você tem quase uma sensação aqui de CVT, né? Eu lembro que eu comentava muito isso no outro Cerato. Parece que o câmbio tem marchas intermediárias. Você tem um câmbio aqui de 8 marchas, né? Você tem a primeira para a segunda, segunda para a terceira, e por aí vai, né? 7 marchas no caso, né? Porque você não tem da quarta para a quinta. Mas aqui a sensação é a mesma, né? Você tem aqui um conversor de torque que trabalha bastante para fazer essas trocas suaves e que na hora que você libera o pé, você vê a rotação caindo, na hora que você dá o pé, você vê a rotação subindo, né? É um comportamento muito de câmbio de Hyundai e de Kia aqui. Exatamente. Eu particularmente, assim, exceção pelo barulho, que ele fica meio com um barulhinho de CVT dos primeiros, né? Por exemplo, do primeiro Honda Fit. Mas pra cidade, pra você andar no dia a dia, é muito bom. Eu só sinto falta assim, de mais marchas nesse câmbio entre 60 e 70 por hora, assim, numa subida, onde ele fica indeciso se ele vai para uma quarta ou se vai para uma terceira. E aí, como as marchas são mais espaçadas, aí tem hora que ele fica... Mas assim, tirando isso, não tenho nenhuma crítica a esse câmbio. Isso é muito comum dos câmbios de 4 marchas, né? A mesma coisa que a gente vê no câmbio de 4 marchas Citroën, que a gente vê no da Toyota.
Porque se você faz um câmbio de 4 marchas que é muito curto, vai ser um carro que vai ficar gritando na estrada, que, né, vai consumir mais combustível, vai ser desconfortável e tudo mais. Então ele acaba fazendo uma 4ª marcha ali um pouquinho mais longa e você fica com um buraco ali, que seria exatamente o buraco ali que o câmbio de 5 marchas não teria, né? Exatamente. Mas é normal, cara. Se você pegar um Corolla vai ser a mesma coisa, se você pegar um C4 Palas vai ser a mesma coisa, e aqui é a mesma coisa, né? É um problema crônico aqui de câmbio 4 marchas, né? Não sei se você comentou, mas acho que uma crítica desse carro que falta primeiro, ele não tem computador de bordo. Pelo menos pra mim faz muita falta, assim, mostrar o consumo, sabe? Só pra você ver como é que você tá lá, se tá consumindo bastante ou pouco, como é que tá seu pezinho na hora. E piloto automático, né? Pra estrada... Sim. Faz muita falta. E sendo que a gente tinha a Astra, que tinha câmbio com piloto automático, a gente tinha o próprio Civic. Então, aí acho que é uma falha desse carro. Eu realmente acho que é limitação junto com o ABS também, né? Que é uma coisa que nessa época, nessa categoria, não era padrão ainda, mas já tinham vários concorrentes que tinham, né? E, cara, não temos computador de bordo aqui, não conseguimos falar quanto que a gente fez de consumo, mas como que você faz de média aqui, geralmente, na cidade, na estrada? Pensando assim, fazendo um cálculo na bomba, né? Já fiz esse cálculo na bomba pra saber. Assim, andando de boa, 8,5. 8,5 na cidade somente. Porém, eu pego muito trajeto com estrada, né? Por exemplo, da minha casa pro meu trabalho, eu pego um trechinho de estrada. Então eu acho que isso ajuda pra caramba o consumo, né? Então ele faz 11, 10,5, mas nesse misto, assim. Na estrada, eu já cheguei pro interior com ele já chegou a fazer 14, eu acho. Assim, eu não lembro. Não, como foi tipo assim, eu enchi o tanque, né? Teve cidade, teve estrada, aí juntando, deu 14 por litro. Eu acho que ele pode ter feito mais somente na estrada, mas assim, uns 14 eu acho que foi isso. É um consumo normal, né? Não vamos falar aqui que é um carro econômico, né? Afinal de contas a gente tá falando de consumo com gasolina. Mas, cara, é um carro com câmbio automático 4 marchas, né? Se você for pegar um Civic, um Corolla, provavelmente vai estar muito próximo, né? Até um Astra também provavelmente vai estar com um consumo mais ou menos parecido. Pro carro, assim, pro tamanho dele, pro conforto que ele oferece, e de novo, por ser um automático, o peso dele pra mim tá ótimo, o consumo dele pra mim tá ótimo. Mas boa, cara, foi... Novamente, muito obrigado aqui pela participação, por nos ceder o carro. Tá sempre super convidado aqui. Se você trocar de carro, se a gente quiser fazer algum vídeo junto, tá convidado mais uma vez. E de novo, né, pode fazer propaganda aí do seu canal outra vez. Então, gente, não deixa de conferir lá. Acho que eles vão deixar o link embaixo. Vamos deixar embaixo, vamos deixar aqui embaixo. E é isso, e também no futuro, não deixa de conferir também que eu vou querer filmar o Swift dele. Tá aqui do lado, não sei se vai aparecer na câmera. Exatamente. E é isso também, meus agradecimentos. Muito legal, cara. E, de novo, parabéns pelo carro que você, além de ter escolhido muito bem, porque a gente sabe que não é fácil achar um Cerato em bom estado, você também cuidou muito bem do carro, né? Ele tá bonitinho por fora, bonitinho por dentro, e o mais importante é que ele tá rodando muito bem também, né? Valeu, obrigado, que fico muito feliz. E é isso aí. Boa. Bom, e agora que a gente já deu uma voltinha aqui, vocês já conhecem o Cerato por dentro, por fora e também como que é a sensação de dirigir o carro, hora de falar os nossos tão temidos pontos positivos e negativos aqui do sedã médio da Kia. E bom, começando aqui pelos pontos positivos, é indiscutível que a principal qualidade desse carro é o preço. A gente está falando de um carro que tem preço muito parecido com populares 1.0 da mesma época, que vai custar 10 mil reais a menos do que um Corolla Brad Pitt, 20 mil reais a menos do que um New Civic. Ou seja, se você está procurando aí um carro barato com câmbio automático, cara, esse carro aqui, sem dúvida alguma, é uma das melhores opções, se não a única opção nessa faixa de preço. Junto com isso vem também o segundo ponto positivo dele, que é a confiabilidade. Não adianta nada você pagar barato num carro, quanto você pagaria, por exemplo, no C4 Palas, e você tem um carro aqui que se der problema no câmbio, você vai gastar 2, 3, 5 mil reais aqui para arrumar. Aqui não, aqui a gente tem um carro muito confiável e que no geral tem peças baratas. Se você estiver falando de peça de câmbio, peça de motor, você vai pagar bem pouco. Ou seja, não é um carro que vai te dar dor de cabeça, e mesmo que se der dor de cabeça, provavelmente você não vai gastar muito dinheiro nisso. E por fim, o terceiro ponto positivo é o espaço interno. Eu acho que essa aqui foi uma grata surpresa, né? Quando a gente olha por fora, o Cerato parece ser um carro pequenininho e ele até tem dimensões de carros um pouquinho mais compactos para o padrão de hoje. Mas olha, o espaço traseiro aqui é realmente surpreendente. Não só por ter um bom espaço para a perna, mas por ter um bom espaço para o pé, um bom espaço para a cabeça, bancos muito confortáveis e uma sensação toda aqui do habitáculo traseiro e de certa forma também o dianteiro muito agradável. Mas é claro
que a gente está falando aqui de um carro com 15 anos de idade, que tem aqui os seus pontos negativos. E o primeiro ponto negativo dele tem tudo a ver com isso da idade, que é o design. E olha, você chegar e falar para um carro de 15 anos atrás que ele tem um design fora de tempo, né, que ele é um carro que já está um pouquinho antigo, é quase injusto. Mas o problema aqui do Cerato não é que ele está fora do tempo para hoje, 2023. É que mesmo na época lá em 2009, quando ele saiu de linha, ele já era um carro que estava bem defasado, tanto por dentro quanto por fora. A gente está falando de um carro que tem um design bem tradicional, que tem várias linhas aqui arredondadas que remetem muito aos anos 90. E no final ali dos anos 2000, quando ele estava saindo de linha, a gente já tinha outros carros muito mais bonitos, como o Vectra C, a gente já tinha Jetta e a gente tinha vários outros carros, como por exemplo o C4 Palace e o New Civic, que eram praticamente carros futuristas. Ou seja, em uma categoria tão competitiva e com vários carros muito bonitos, o Cerato já ficava meio para trás no design antigamente e continua meio para trás hoje, agora em 2023. O segundo ponto negativo dele é o porta-mala. A gente está falando de um carro que tem um espaço interno muito bom, que tem um habitáculo muito agradável, mas que eles deixaram um pouquinho a desejar ali no porta-mala. 345 litros hoje é um porta-mala muito pequeno para um carro sedã e na época já era um porta-mala pequeno. Ou seja, se você for olhar todos esses dezenas de concorrentes que ele tinha ali durante seus anos de vida nessa categoria dos sedãs médios, ele ainda vai ser o que tem um dos menores porta-malas. E o terceiro ponto negativo dele é o câmbio. Não que seja um câmbio ruim, não que 4 marchas por si só seja um problema, mas é um daqueles pontos que mostra um pouco da idade do carro. É um câmbio que é muito robusto, o que sem dúvida alguma é um ponto muito positivo, mas é aquele câmbio que tem aquelas marchas intermediárias, aquele conversor de torque meio aberto, que eu pessoalmente acho agradável, mas não deixa de ser uma característica que lembra aqueles câmbios mais antigos. E ligado a um acelerador a cabo que é bem lento, é um carro que às vezes em alguns momentos você tem aquela sensação de demora para a resposta. Você pisa, ele vai fazer redução, vai levantar a marcha e ele vai. E vai com um pouquinho de barulho. Não que o isolamento acústico seja ruim, mas sim por uma limitação de mesmo um câmbio 4 marchas. Chegamos ao fim aqui do nosso vídeo com o Kia Cerato de primeira geração. E só para vocês não falarem que eu fui maldoso aqui em falar que ele é um carro que tem um design um pouquinho antigo, reparem nisso aqui. E essa anteninha retrátil aqui, hein? Olha o tamanho que essa antena fica na hora que ela abre toda. É uma coisa realmente de outros tempos, né? É muito legal visitar esse carro porque, assim como eu já falei algumas vezes durante o vídeo, eu tive um Cerato de segunda geração. E era um carro que eu pessoalmente gostava pra caramba. Achava o Cerato um carro bonitinho ali, mas eu achava um carro muito gostoso de dirigir. Só que o ponto é que esse carro aqui, ele é um carro muito gostoso de dirigir por conta de motivos completamente diferentes. Lá a gente tinha um câmbio de 6 marchas, aqui um de 4. Lá a gente tinha um carro com uma suspensão muito mais firme, muito mais plantado no chão, enquanto aqui a gente tem um carro que leva com muito mais conforto, que passa muito melhor por os buracos. Ou seja, dois carros com personalidade totalmente diferente e que mostram um pouquinho como que a Kia mudou de personalidade com o passar dos anos. Saindo de uma marca um pouquinho genérica que tentava copiar outros carros de sucesso, principalmente japoneses, e muito focado no mercado americano, para uma marca com personalidade própria, com características próprias, tanto quando a gente fala do design, quanto quando a gente fala da mecânica. Então, sem dúvida alguma, uma grande aula de história automobilística aqui dirigir esse carro, e que eu espero que vocês tenham gostado de assistir tanto quanto eu gostei. Para resumir aqui no final das contas, né, para quem eu recomendaria esse carro? Olha, assim como eu falei enquanto a gente estava dando uma volta, eu recomendo esse carro demais para quem procura um carro automático, confiável e barato. Não existe realmente outra opção nessa mesma faixa de preço e nessa mesma idade aqui do Cerato. E olha, se você estiver olhando C4 Palace, se você estiver olhando Megane, se você estiver olhando outros carros aí que são conhecidos por problema no câmbio, pensa 2 vezes, considera aqui o Cerato. E do mesmo jeito que você estiver pensando em comprar um Corolla, um Civic, e estiver pensando em pagar 10, 20 mil reais a mais do que você pagaria por um carro da mesma idade, para um pouquinho, tenta pelo menos conhecer o Cerato. Que aqui você não vai ter um carro tão fácil de revender quanto você teria lá, mas ao mesmo tempo você vai levar muita coisa por um preço bem pequenininho. Então é isso, pessoal.
não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente está muito próximo de alcançar os 100 mil inscritos, então a inscrição de vocês é muito importante. E também não deixe de se inscrever no canal do Rodrigo, proprietário aqui do Cerato, que também faz avaliações de carros. A gente vai deixar o vídeo dele aqui, o canal dele aqui na descrição. E sem dúvida alguma, isso vai ser muito legal se vocês chegarem lá no canal e falarem que vocês vieram pelo Drive On. Um abraço a todos e até mais!